Questão 90. Essa questão é interdisciplinar. Ela envolve conceitos de matemática e química. Um químico precisa misturar 3 partes de hidróxido de sódio, NaOH, com 2 partes de água. Para essa tarefa, ele tem 5.000 microlitros de NaOH e 1.600 microlitros de água. Sabe-se que o volume da mistura deve ser de pelo menos 3 ml e de no máximo 5 ml. Seja X a quantidade total de NaOH em ml que deve ser usada na mistura correta. Dado que 1 microlitro corresponde a 10 elevado a menos 6 litros, a quantidade total de água em ml e o intervalo contendo apenas todos os valores possíveis de X que podem ser usados na mistura são respectivamente. Muito bem, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é organizar as ideias aqui e anotar o que é importante, tá? Então, olha só. Primeira informação, ele precisa misturar 3 partes de NaOH com 2 partes de água. Então, se eu fizer a razão da quantidade de NaOH para a quantidade de água, isso tem que ser 3 para 2, tá? Tem que estar nessa razão, beleza? Ele tem disponíveis 5.000 microlitros de NaOH, então isso é o que ele tem. E 1.600 microlitros de água, 1.600. O volume da mistura deve ser de pelo menos 3 ml e no máximo 5. Então, o volume, vou chamar de V, tem que ser maior ou igual a 3 ml e menor ou igual a 5. X é a quantidade total de NaOH que deve ser usada na mistura correta. Então, vou só colocar aqui. A quantidade de NaOH é X. Eu já vou chamar a quantidade de H2O de Y, tá bom? 1 microlitro, ele fala pra gente qual é a conversão, corresponde a 10 elevado a menos 6 litros. E aí ele quer a quantidade total de água em ml e o intervalo contendo apenas todos os valores possíveis de X que podem ser usados na mistura. Então, ele quer 2 coisas. A primeira informação que ele quer é a quantidade total de água. Para isso, galera, a gente vai simplesmente usar essa proporção aqui que eu escrevi, tá? Foi a primeira coisa que eu escrevi. Então, só para simplificar, né, ele chamou a quantidade de NaOH de X, eu chamei de H2O de Y. O que a gente tem que fazer aqui? Como ele quer a quantidade de água, a gente vai isolar o Y. Então, multiplica em cruz, vai ficar 3y igual a 2x, passo 3 dividindo, 2x sobre 3. Pronto, essa é a primeira parte da minha resposta. A quantidade de H2O de água é 2x sobre 3, tá? Então, daqui, ó, a gente já exclui algumas alternativas. A gente exclui a D, né? Então, a D já não é. Deixa eu escala inteira para ninguém achar que é, tá? O restante tá 2x sobre 3, beleza. Outra coisa que ele quer é um intervalo contendo todos os valores possíveis de X. Então, olha só, aqui a gente vai usar esse lance do volume, tá? Que ele tem que estar entre 3 ml e 5. Então, o menor valor possível que eu posso utilizar, vamos fazer assim, ó, o mínimo possível. Que eu tenho que achar o intervalo, então eu preciso do mínimo e do máximo. O mínimo vai ser quando o volume for 3 ml, certo? O mínimo, deixa eu pôr V igual a 3 ml. Beleza? Ó, a gente sabe aqui, em função de X, qual é a quantidade de NaOH e de H2O, né? Então, vamos somar esses 2 valores para a gente ter o nosso volume aí. Vou pôr aqui embaixo. O volume vai ser X mais Y, certo? Quantidade de NaOH com a quantidade de água. O X a gente vai representar por X mesmo, porque é o que o enunciado deu pra gente. E o Y a gente acabou de ver aqui que corresponde a 2x sobre 3. Então, vai ficar x mais 2x sobre 3. Faz um MMC aqui, vai ficar 3x sobre 3 mais 2x sobre 3. Então, o volume em função de x é 5x sobre 3. Beleza? Volta aqui. Para um valor mínimo de volume igual a 3 ml, eu tenho que o volume
que é igual a 5x sobre 3, tem que ser igual a 3 ml, certo? Isolo o x aqui. 5x igual a 9, x é igual a 9 dividido por 5, x é igual a 1,8. Ok? Então, já sei que o menor valor possível aqui é 1,8. Será que só com isso dá pra gente já ver qual é a alternativa? Já, né? Ó, é a E. Estão vendo? A gente vai chegar no 2,4 aqui, mas estão vendo que só com isso a gente já sabe que é o E, porque no E o intervalo, o valor menor aqui do intervalo é 1,8. Mas vamos calcular o máximo também, né? Vamos supor que tivesse mais de uma alternativa, onde 1,8 é o mínimo. Para calcular o máximo, eu vou usar o valor de 5 ml? Não. Ué, mas eu usei 3 para o mínimo, por que eu não vou usar 5 para o máximo? Porque a gente tem uma quantidade limitada de água e de NaOH também, né? Mas a água vai ser o nosso limitante aqui. Então, o que a gente vai fazer neste caso? A razão do NaOH, que é o nosso X, para água, e aqui a gente vai usar o 1.600, que é o máximo de água que eu tenho, tem que ser 3:2, ó, a proporção entrou de novo aqui, tá? E aqui eu usei tudo que eu tenho de água, o máximo. Multiplica em cruz, 2x igual a 1.600 vezes 3, que é 4.800, passa o 2 dividindo, x é igual a 2.400, tá? Percebam que se a gente somar aqui o valor da água, o 1.600 com o 2.400, não vai dar os 5.000, tá? 5 ml é 5.000 microlitros. Não vai dar os 5.000. Então, percebam que o 5.000 não vai ser o meu limitante. O meu limitante é o máximo de água que eu tenho, tá? Então, aqui deu 2.400, só que aqui tá em microlitros. Isso corresponde a 2,4 ml. Então, esse seria o meu máximo, tá vendo, ó? É o intervalinho que a gente tem aqui no E. Então, o X tem que ser maior ou igual a 1,8 e menor ou igual a 2,4, tá? Então, é o E. Belezinha, galera? Tá vendo que é uma questão interdisciplinar, mas na verdade a gente só precisou dos conhecimentos em matemática mesmo, né? A gente não precisou usar nada específico da química, não. Tá bom? É isso, galera. Terminamos aqui. Essa foi a última questão da prova do dia 1 da Unesp, né? Da prova de biológicas. Espero que tenham entendido. Deixa o seu like aí, ok? Se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Tchau, tchau!